Se você joga Warzone ou qualquer FPS competitivo, com certeza já passou por isso. Mira puxando pro lado, personagem se mexendo sozinho, controle que parece que ganhou vida própria. Mas a tecnologia evoluiu, e hoje a gente vai destrinchar de vez o que causa isso, e como os controles com tecnologia Hall Effect podem ser a solução definitiva pro temido drift. E mais, vamos falar de precisão, durabilidade, latência, conforto e tudo que importa para quem leva o jogo a sério. Então bora pro guia completo para escolher o controle perfeito. Para entender por que tanta gente está dizendo que Hall Effect é o futuro dos controles, a gente precisa dar um passo para trás para entender como funcionam os analógicos convencionais. No controle convencional, o analógico usa um componente chamado potenciômetro. Ele funciona com duas peças que se encostam. Toda vez que você mexe o analógico, essas peças se esfregam para gerar um sinal elétrico. E esse atrito constante causa um dos maiores pesadelos dos jogadores, o popular drift. Drift é, na verdade, um termo genérico popularizado na internet, usado para se referir a qualquer defeito relacionado ao analógico que pode ter diversas causas. Basicamente, o que acontece é o surgimento de comandos involuntários. Quando o controle começa a enviar sinais que você não executou, nele tá com o temido drift. É aquele momento em que seu personagem começa a andar sozinho, ou a mira insiste em puxar para um lado. Isso geralmente acontece por desgaste físico ou acúmulo de sujeira nos sensores dos analógicos tradicionais. E a verdade é que isso vai acontecer com quase todo o controle analógico depois de um tempo, pois o desgaste natural dos componentes faz com que eles soltem pequenas partículas no compartimento do sensor, além de causar a deteriorização das trilhas do potenciômetro. Quando o personagem começa a andar sozinho, aí já era. Sem contar os problemas causados por sujeira externa, que interferem diretamente no contato entre a agulha de leitura e a trilha do potenciômetro, comprometendo a precisão dos comandos. E aí entra o Hall Effect. Essa tecnologia não tem atrito, não tem peças raspando, porque em vez de contato físico, usa ímã e sensor magnético. Quando você movimenta o analógico, o campo magnético muda, e o sensor lê isso com uma precisão absurda. E o melhor, como não tem atrito, não tem desgaste. E sem desgaste, meu amigo, não tem drift. Nunca. Além disso, o Hall Effect entrega uma vida útil muito maior. Enquanto um stick convencional pode começar a falhar depois de alguns meses, o Hall Effect dura milhões de ciclos. É coisa de controle para durar anos mesmo com uso hardcore. Esse tipo de tecnologia já é padrão em setores como aviação, carros e até equipamentos médicos. E agora chegou nos controles. Tá, beleza, Fest, eu já entendi que o Hall Effect resolve o problema de drift, mas e o resto? A precisão foi um dos fatores que mais atrasaram o lançamento dos analógicos HAL na linha de controles profissionais, pois inicialmente eles pecavam justamente nesse aspecto. Por isso, ao observar os componentes do analógico HAL, você notará que algumas marcas lançaram diferentes versões até encontrar o equilíbrio ideal. Foi apenas por volta de janeiro de 2025 que finalmente acertaram a fórmula. Agora podemos afirmar que a precisão e a velocidade de resposta estão em 100%, sem diferenças perceptíveis em relação aos analógicos originais. Ou seja, temos um analógico com precisão total e excelente desempenho. Vale destacar que os controles originais vão perdendo essa precisão com o tempo, justamente devido ao desgaste dos sensores. Nesse quesito, o Hall Effect leva clara vantagem. Aproveitando o tema de controles, vamos falar de outros recursos presentes em controles profissionais que muitas pessoas ainda não conhecem. Assim fica mais fácil entender por que é tão comum ver pro players optando por controles profissionais em vez dos modelos convencionais. Até mesmo em relação ao DualSense Edge. Seguinte, sabe aquele momento em que você escuta um passo no fone e já vira o boneco no susto pronto para reagir? A diferença entre ganhar a gunfight ou ir direto pro gulag pode estar no tempo que seu dedo leva para ativar o comando no gatilho. Se você tá usando um controle comum com gatilho analógico, é como se o boneco tivesse que levantar o braço inteiro para conseguir fazer alguma ação. Já com gatilho digital, é instantâneo. Gatilho analógico você precisa pressionar quase até o final para ele registrar o comando. Já o gatilho digital é um clique seco, direto, como se fosse um botão de mouse. Isso vale para tudo: trocar arma, usar letal, deslizar, atirar, qualquer ação que dependa do L1 e R1 e L2 e R2. É o tipo de detalhe que te salva em diversas situações que exigem um tempo de resposta instantâneo. Controle com gatilhos digitais tem um tempo de resposta muito menor. Enquanto os gatilhos comuns apresentam um pre-travel superior a 8 mm, os gatilhos digitais reacionam entre 1 e 2 mm. Além da velocidade de reação, isso impacta diretamente na cadência de tiro. Enquanto um jogador com gatilhos comuns dispara 10 vezes com uma arma semiautomática, o jogador com clique digital pode chegar a quase o dobro de disparo no mesmo intervalo de tempo. Menos tempo, mais reação. E em jogo competitivo, você tá ligado que é isso que conta.
Beleza, você já entendeu que controle bom tem precisão, resposta rápida e zero drift. O peso é o maior vilão de equipamentos em qualquer esporte, e no eSport não é diferente. Assim como acontece com os mouse premium, os controles mais leves são sim mais eficientes. Qualquer peso extra é desperdício de energia. Energia para segurar o controle e energia na ação dos seus dedos. Ao segurar algo pesado, seus músculos perdem velocidade, pois o peso sempre age contra o movimento. É como uma chuteira no futebol, você quer levantar o pé, mas o peso puxa para baixo. E o mesmo ocorre com periféricos de jogo. O peso trabalha contra a sua ação, tensiona a musculatura e aumenta a fadiga. Por isso, se a meta é desempenho profissional, peso sai fora sempre. Pensa no controle como seu loadout físico. Se o peso do controle está mal distribuído, é como correr com uma LMG na mão. Você vai até conseguir correr, mas além de ir mais devagar, vai cansar bem mais rápido do que com uma arma melee equipada. Controles de alta performance geralmente são pensados com ergonomia ajustada, pegada mais firme, sem escorregar, distribuição de peso mais equilibrada e, é claro, menos esforço para alcançar os botões. Isso faz uma baita diferença quando você passa muitas horas jogando ou streamando. Controle bom não é só sobre reação, é sobre resistir até a última safe com conforto e foco total. Jogar com controle padrão é como jogar o Warzone sem escolher loadout. Você até sobrevive, mas não está jogando com tudo que pode. E é aí que entra a personalização. Pedal, grip, trigger stop, tudo isso ajuda você a adaptar o controle ao seu estilo. Remapear pulo, slide, troca de arma pode aumentar muito sua eficiência nas partidas. Se o controle é a extensão da sua skill, então ele tem que jogar do seu jeito, e não o contrário. Imagina jogar no estilo que você construiu. Slide cancel no botão mais fácil para tua mão, jump shot no pedal traseiro, trocar de arma com o dedo do meio, e os controles de performance como Evzen, Scuff, Battle Beaver oferecem pedals, botões traseiros com comandos personalizados, analógicos ajustáveis de altura e textura, redução de peso. A Scuff, por exemplo, retira os vibradores para reduzir o peso, mas marcas como a Evzen oferecem opções ainda mais avançadas nesse quesito. Além de remover os vibradores, é possível optar pela retirada de recursos como gatilho adaptativo, ou microfone interno, alto-falantes e outras peças que, embora seja legal usar para quem joga casualmente, acabam atrapalhando o desempenho em jogos competitivos. O objetivo é claro, eliminar tudo que não contribui diretamente para a performance, tornando o controle o mais leve, ágil e responsível possível. Agora vamos falar de algo que muita gente jura que sente, mas pouca gente realmente entende. Latência, o famigerado input lag. Será que controle sem fio tem atraso mesmo? Imagina que você apertou o botão de mirar. Se o controle demora para passar isso pro console ou PC, é como se seu personagem tivesse um delay mental. Hoje em dia, a maioria dos modelos bons tem latência quase zero, beirando os 2 a 4 milissegundos, o que é quase imperceptível, até para jogadores competitivos. Mas se você quer 100% de segurança, o fio ainda é a opção mais estável. E se você joga competitivo ou não quer correr o risco, vai de fio. Mas se você valoriza conforto, distância e tá com controle de respeito, tipo os da Evzen ou Scuff, que particularmente é o meu sonho de consumo, por mais que eu não jogue competitivamente, pode jogar tranquilo, sem lag, sem estresse e sem desculpas, hein? Mas é claro que controles Pro são caros. Podem ir de R$900 até R$3.000, dependendo da marca e do modelo. Então é fundamental colocar cada detalhe na balança na hora da escolha. Hoje em dia, felizmente, já podemos contar com marcas nacionais, o que ajuda bastante, já que os controles importados chegam com muitos impostos. E aqui vai uma dica importante. Verifique se a marca presta suporte no seu país. Controles voltados para jogos competitivos exigem bastante manutenção. E por serem caros, não é viável simplesmente descartá-los. Basta observar, todo pro player tem vários controles. Isso acontece porque para quem joga mais de 8 horas por dia, um controle dificilmente dura mais de um ano. Por isso, ter suporte e manutenção aí por perto é essencial. Caso contrário, o custo de manter o equipamento em bom estado se torna altíssimo. Optar por analógicos Hall Effect é uma excelente escolha, mesmo sendo um opcional mais caro, principalmente se você mora em região com muita umidade, poeira ou tem pets em casa. Eles ajudam a evitar o drift precoce. Agora, se você nunca teve problema com isso e joga em um ambiente mais limpo, que não é meu caso, porque minha gata solta pelo por todo lugar, aí os analógicos convencionais ainda dão conta do recado. E se algum problema surgir no futuro, algumas marcas como a Evzen oferecem a opção de upgrade para analógicos RAW. Para quem joga profissionalmente ou pretende entrar nesse meio, recursos como clique digitais, peso reduzido e textura emborrachada nas áreas de pegada são essenciais para alcançar o máximo desempenho.
Então aqui vai algumas dicas práticas para aumentar ainda mais a vida útil do seu controle. Evite deixar o controle no chão ou na cama. Queda é o que mais detona os botões e compromete o encaixe dos analógicos e cliques digitais. Especialmente porque esses cliques digitais quase não têm curso, então todo o impacto é absorvido diretamente pelo botão. Guarde bem o controle. Guardar bem o controle longe de pets ou de poeira salva muitos controles. Tenta deixar ele coberto com um pano que não solte plumas, ou guardado em alguma gaveta limpa. Poeira e pelos de pet são verdadeiros ninjas que vão direto para o sensor do analógico. Use um pano seco e limpo com álcool isopropílico para tirar suor e poeira. Use estojo rígido para transporte, principalmente se você leva para campeonatos, casa de amigos ou eventos. E lembre-se, rígido. O maior erro é transportar controles em case ou em caixa mole. Uma case de tecido, por exemplo, se sofrer um impacto direto pode transferir toda a força para o analógico, fazendo com que ele perca precisão. Por isso, controles profissionais normalmente já vêm com protetores de analógico. Faça recalibração de vez em quando. Algumas marcas oferecem serviços de revisão que incluem limpeza e calibração, o que estende significativamente a vida útil do controle e mantém a sua precisão. Também é possível obter suporte para realizar a calibração em casa, especialmente no caso de lojas que vendem modelos da Gully Kit. Com o controle certo e os ajustes corretos, você não só joga melhor, você joga com confiança. E agora que você sabe tudo sobre drift, Hall Effect, gatilhos digitais, ergonomia e tudo que importa em um controle competitivo, bora recapitular com um checklist para você fazer a escolha certa. O seu controle ideal precisa ter sensor Hall Effect, chega de drift, precisão garantida por muito mais tempo. Ultra leve, elimine todos os pesos possíveis. Vibrador e speaker são coisa de jogo de nerd. Gatilhos digitais, para atirar mais rápido que o inimigo vê sua sombra. Grips, formato que encaixa na sua mão e pegada que não escorrega. Pedals ou botões traseiros, cada dedo no lugar certo para sua gameplay ficar afiada. Baixa latência e conexão confiável. Com fio ou sem fio, o que importa é a qualidade da conexão, não só o tipo. Custo-benefício real. Investimento inteligente é aquele controle que dura, responde e entrega resultado. Se você quer parar de sofrer com drift, melhorar sua mira e jogar com um controle que realmente responde, eu vou deixar os modelos mais confiáveis com tecnologia Hall Effect e sem nos links na descrição. Clica lá, escolhe o ideal para você e depois volta aqui nos comentários para compartilhar a sua experiência com outros jogadores. E galera, o tema controle é muito mais complexo do que muitos jogadores imaginam. Esse foi apenas um resumo rápido. Se fôssemos a fundo no assunto com cada detalhe, o vídeo levaria horas. Mas se vocês querem um conteúdo dedicado a esse assunto, ou até um comparativo entre o controle X e Y, deixem aí nos comentários que eu trago esse vídeo pra vocês aqui no canal. E se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal pra estar ajudando aqui no meu trabalho e cada vez mais eu conseguir trazer mais conteúdos de qualidade aqui pra vocês.